Olá, como você está? Tudo bem? Na aula de hoje, que é de português, a gente vai falar sobre pontuação, os dois pontos e o travessão. Você provavelmente, quando leu algum livro ou quando leu em alguma história, né? Nem precisa ser um livro, só uma história ali, um papel, você já viu em alguns lugares personagens, certo? Então os textos têm personagens e esses personagens conversam entre si, eles têm diálogo. E é igual conversar. Quando você conversa com alguém, você fala e a pessoa responde. E aí você fala novamente e a pessoa responde novamente. E assim se forma uma conversa, certo? No texto é a mesma coisa, só que tem alguns pontos que eles mostram pra gente como que se organiza essa fala. Então, olha só, vou mostrar para você agora. Os dois pontos, que são esses daqui, indicam que alguém vai falar. Então, sempre que tiver isso aqui, você sabe que em seguida alguém vai falar. Vai começar uma fala, nem que seja só uma fala ou um diálogo, né? Uma conversa, mais falas. E o travessão é usado para marcar o início e o fim, se precisar, da fala de um personagem. Então, olha só. Aqui a gente tem um texto, eu vou ler o texto para você e depois a gente vai estudar os pontinhos, tá bom? A cigarra e a formiga. A cigarra passou todo o verão cantando enquanto a formiga juntava os grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse de comer. A formiga então perguntou à cigarra: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." E não dividiu a comida com a cigarra. Olha só, aqui a gente tem um texto bem pequenininho, certo? Mas que já dá muito bem para você entender o uso dos dois pontos e do travessão. Primeira coisa importante para eu te falar do travessão. Ele é colocado sempre na fala do personagem. Quando um personagem termina de falar, na linha de baixo vem a fala do outro personagem com outro travessão. Então, se você está lendo aqui, por exemplo, o seu texto, aqui tem um travessão, você sabe que é uma pessoa que está falando. Se agora você está na outra linha e tem outro travessão, quer dizer que já é outra pessoa falando. E se tiver outra travessão, é outra pessoa falando. Nunca vai ter dois travessões para a mesma fala, entendeu? Para a mesma frase ali da pessoa. Então vamos lá. Você começa a ler aqui o texto e vê que tem o quê? Dois pontos. Opa! Se tem dois pontos, você já sabe que logo vai ter uma conversa, vai ter um diálogo. E de fato, depois nós já vemos o primeiro travessão. E o que é que você fez durante o verão? A formiga está perguntando, né? Então, para ela perguntar, já apareceu um travessão aqui. Depois da fala dela, não tem mais nenhuma parte do texto. Terminou ali. Então, não precisou colocar um travessão no final da fala dela. Diferente do que aqui embaixo. Aqui, como já é outra linha e tem outro travessão, a gente entende que já é a cigarra falando. Se aqui em cima era a formiga, aqui é a cigarra. E a cigarra responde: "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. Aqui já é texto. Não é a cigarra falando. Ela diz: "Durante o verão eu cantei", e acabou. Então tem outro travessão porque o texto vai continuar. E em seguida acabou esse diálogo. O texto vem aqui para dar outra informação falando que a formiga respondeu. Dois pontos. Muito bem, outra travessão. Pois agora dance. E acabou a historinha, acabaram os diálogos. Eu vou te mostrar um segundo exemplo, que é essa aqui. O menino estava sentado ao lado da mãe na sala de jantar quando indagou curiosamente: "Mãe, amanhã é hoje?" "Não, filho, hoje é hoje, amanhã que é amanhã." "Então, quando vai chegar amanhã?" "Amanhã é a hora." No outro dia, assim que acordou, o menino mal levantou e tornou a perguntar: "E agora, mãe? Amanhã é hoje?" O menino queria saber quando que ia chegar no amanhã. E aqui a gente também vê diálogos, a gente também vê conversa só entre duas pessoas, que é a mãe e o filho, certo? E olha os pontinhos aqui de novo para mostrar pra gente. Dois pontos. Se você vê os dois pontos, você já sabe que vai ter um diálogo em seguida. "Mãe, amanhã é hoje." Tem o travessão, que é a fala, e você já entende que é o menino porque tá falando mãe. Se ele tá perguntando, tá falando com a mãe, isso quer dizer que é o filho que tá falando. "Não, filho, hoje é hoje, amanhã é amanhã." Linha de baixo, outro travessão, você já entende que não é mais o filho quem está falando, agora é a mãe.
E olha só que interessante, ela responde não, filho. Então o texto já te dá a entender que de fato quem está falando é a mãe. Outra linha, outro travessão. Então quando vai chegar amanhã? Se é outra linha e outro travessão, já não é mais a mãe. Só pode ser o filho de novo. E a mãe responde, ora, amanhã, ora. Ela responde para ele, né? Daí o texto continua de novo, outro parágrafo, tá vendo? E aí aparece o quê? 2 pontos, quer dizer que novamente alguém vai falar. Mas olha que interessante. Apareceu o travessão novamente e acabou. Aqui teve os 2 pontos, mas não houve um grande diálogo. Foi só um personagem falando, que é o filho. E agora, mãe, amanhã é hoje? Mas mesmo sendo só uma fala, uma frase, um personagem, os 2 pontos vão estar ali e o travessão também, porque tem alguém que está falando, tá bom? Eu espero que você tenha conseguido entender. Te desafio agora a pegar aí um papel, um lápis e escrever um diálogo. Pense em uma conversa com alguém ou então converse com quem está aí com você e anote o que vocês estão falando e nessas anotações você vai colocar o travessão e os 2 pontos e vai aprender ainda mais o uso desses pontos, tá bom? Fique atento às atividades da sua professora. Bons estudos e a gente se encontra na próxima aula.